Olha só, Gica, a gente já tá com o nosso convidado. O convidado já está entre nós aqui no estúdio da 92. A gente trouxe hoje o comediante aí, que é com certeza uma inspiração para todo mundo aqui do Sul, que tenta, que gosta, que brinca de comédia. Tipo você? Tipo Fernando Choque. Tipo Fernando Choque. Vou falar de mim na terceira pessoa, agora gosto disso. A gente trouxe hoje o Jair Kobe, vai se apresentar hoje à noite aqui em Criciúma, no Teatro Elias Angeloni, a partir das 8h30, tá? Das famosas 20h30. Então, antes disso, tirou um tempinho aí, conseguiu um tempinho na agenda para bater um papo com a gente aqui no 92. O Jair também está acompanhado pelo Luiz da C5, que está fazendo aqui o Jair, bastidor. Que é o mais conhecido como Guri de Uruguaiana. E que depois a gente... É o principal personagem dele, mas aí o papo com o Guri é depois do papo do Jair. A gente quer dar boa tarde, boa noite pro Jair. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, Gica, boa tarde. O Choque eu já descobri porque o Choque, né? Olha o cabelinho dele, pensa que ele tá com os dedos na tomada. E é nome artístico, viu, Jair? É artístico. Tem a ver com o cabelo. Muito feliz de estar, sempre é bom a gente estar aqui, a gente já veio algumas vezes, né? No teatro aqui e sempre trazendo novidades, né? Então hoje aí a gente vai apresentar textos novos, porque a gente está recebendo muito conteúdo novo, né? A gente não precisa nem se esforçar muito, né? O cara vai de submarino visitar o Titanic, dirigido por um controle remoto do Nintendo, quer dizer, aí fica difícil. O Marrone vai fazer harmonização facial, acaba fazendo uma demonização facial. Se não bastasse, o Stênio Garcia também fez. Ficou a cara da Monge Coen, né? O Stênio Garcia ficou com a cara, parece o Robocop sem máscara, né? Então tem muita coisa, né? A gente vai falar do IBGE, que o IBGE errou. Nossa. Um errinho pequeno. Da previsão errou só 10 milhões, né? Então, só 10, pouquinho, né? Aqui em Criciúma o prefeito está ameaçando processar o IBGE, está ameaçando entrar na justiça para refazer o cálculo de novo. Teve até uma reunião entre os prefeitos aí incomodados. A gente tem uma associação aqui, Jair, que é a ANREC, que é a Associação dos Municípios da Região Carbonífera. E o pessoal da ANREC, dos municípios aqui da região, da Grande Criciúma, disseram que os dados estão errados, estão querendo que o IBGE refaça os cálculos. Judicializar os dados do IBGE. Judicializar. É mesmo? É mesmo. Mas aquele questionário também é muito confuso, é muito grande, né? Fica perguntando quantas televisão, era mais fácil. Eles foram na tua casa? Para ver a classe econômica era mais fácil perguntar quantos ímãs de geladeira tem na porta. A quantidade de ímã, você já sabe a pobreza da pessoa. Quanto mais ímã, mais. Mas tem não gente, é nem o contrário, mas aqui, né? Jair, tem gente que viaja e traz de souvenir imãs de vários lugares. Conheci pessoas que já viajaram o mundo. Então a geladeira, nesse caso, simboliza um alto poder aquisitivo. Mas é o cara que se ferrou pra viajar, porque quem viaja mesmo não traz imã, né? Traz roupa, traz um iPhone, não vai trazer um imã Steve em Nova York, lembrei de você, escrito em português ainda. Né? Ô Jair, mas a gente quer saber um pouco da tua história, né, na comédia. Olha, o que eu vou te dizer? Eu comecei na música, na verdade, né? Comecei na música, daí participei de vários festivais, porque o Rio Grande do Sul tem muito festival de música gaúcha, né? Sim. Teve uma época que tinha mais de 50 festivais por ano. Então, participava dos festivais, depois tive um grupo vocal que fez um sucesso bacana lá na década de 80, chegou até a participar do festival dos festivais da Rede Globo naquela época, e alguns discos gravados e tal. Aí parei, casei, fui fazer outras coisas e acabei fazendo um monte de outras coisas. Aí quando lá pelas tantas eu já estava trabalhando com fotografia, eu era fotógrafo, e só que eu tinha muitos personagens que eu fazia, e aí o pessoal me chamava para as festinhas e tal. Hoje, vai lá na festa e tal, leva tua mala com teus negócios, traz o teu violão e a tua mala. Aí chegava e aí me apresentava. Daí comecei a perceber que estava fazendo muito sucesso. Eu tinha um personagem que era o Baiano, eu tinha um mágico castelhano, que era o Sergei Baitabichovski, e depois tinha a dupla Caracu, tinha o Maurício Ronaldo, que era um publicitário, e tinha o Gaúcho, que era o Guri de Uruguaiana. E aí eu começava, até que daí em 2001, ou seja, 22 anos atrás, eu resolvi ir pro teatro. Daí montei seriamente cômico, um show que eu conseguia, o fio condutor fazia essa passagem por todos os personagens, que eu me transformava no palco e tal, e deu super certo, começou a bombar. Em Porto Alegre a gente acha que não tem uma veia artística tão forte, a gente não sente isso,
mas quem viveu lá, sabe, assim, tem aqui, tinha o Festival Porto Verão Alegre. Tem até hoje, tá rolando, 25 anos pra fazer. E eu lembro que tinha a dupla lá do Tangos e Tragédias, ficou 30 anos em cartaz. Pois é, e se não tivesse ocorrido a fatalidade, estaria até hoje, aí, se não tivesse falecido um deles. Mas tem uma, lá em Porto Alegre sempre foi um celeiro dos melhores artistas, dos melhores, né, da lista, e não só de artistas, como próprios jornalistas também, sempre figurando entre os melhores, gente, de Porto Alegre, né, Jair? Que bom. Eu pelo menos tenho sempre essa visão, não sei porque tem muitas pessoas que conheço de lá. A própria Casa das 7 Mulheres, né, foi uma série da Globo que regional, com uma história puramente regional, não interessa, claro, né, pro pessoal do Norte, Nordeste, Sudeste, mas estava lá, no horário nobre da Globo, estourando. Mas eu acho que não é questão de interesse. Semana passada, tu que falou que assiste o Matcast, que é o podcast que a gente está fazendo desde o ano passado, o Guri de Uruguaiana que faz, né? É o primeiro podcast que um personagem é o entrevistador, né? Mesmo. Já começa assim uma coisa diferente. Estranha. E é o Matcast, a gente fica tomando um mate e conversando. E o ano passado todo, eu tô lembrando disso porque semana passada saiu o Matcast com a Letícia Verchovski. Letícia vai estar aqui na cidade segunda-feira. Semana que vem. Segunda-feira. Quarta-feira. Quarta-feira. Genial. A gente tá tentando arrancar ela pra cá. Cara, então assiste o Matcast da semana passada, que tá sensacional. A gente deu muita risada. Eu tinha uma impressão que ela era... Eu tinha a impressão que ela era um pouco assim, meio nojentinha e tal, mas não, cara, ela é muito querida e as histórias dela são muito engraçadas. É porque a gente tem problema de achar que os gênios são acessíveis, né? Uma pessoa que escreve a obra que ela escreveu, a gente sempre coloca ela mais distante, assim, parece que não é uma pessoa tão carismática, tão simpática. Foi muito legal entrevistar ela e o Matcast ficou muito bacana. Semana passada, então, a gente fez esse Matcast aí. Esse aí eu vou confessar que eu não assisti ainda, mas da galera da comédia eu já gabaritei tudo ali. Eu faço com o Alorino de novo, eu já fiz com o Alorino, e agora a gente vai gravar essa semana o Alorino com 3 personagens. O Carmo, a dona Maria, né? Que é a mãe do Carmo, e um personagem novo dele, o Soneca. A gente vai fazer como é que funciona, já que a gente começou a falar do podcast, né? Como é que é esse desafio pra ti de conduzir uma entrevista não sendo você mesmo? Porque eu tô te entrevistando aqui, mas tô te entrevistando como Fernando Choque. E aí quando vai fazer essa entrevista, não é o Jair que tá ali, e aí às vezes o Jair quer voltar, né? Porque o encosto parece que tá querendo ir embora, alguém canta alto, alguém chama em outro lugar. Falou exatamente o que acontece comigo, cara. Eu tenho que me segurar, porque é o seguinte, a maioria das pessoas que eu entrevisto, eu conheço já da música, conheço histórias de muito tempo, já vivemos, né, já fizemos parcerias, então eu sei das histórias, mas eu não posso ao mesmo tempo lembrar dessas histórias no ar, porque senão fica irreal, né? Então eu tenho que... Porque o Guri de Uruguaiana é de Uruguaiana, então eu não posso falar que eu morei em tal lugar, eu fui teu vizinho, não posso. Então tem um monte de coisa, então eu fico sempre me policiando, cara, é muito difícil. É uma concentração, né? Mas para isso a gente trabalha assim, a gente roteiriza mesmo, sabe? A gente roteiriza a vida do cara e faz um cronograma, e um diferencial também, assim, não é uma resenha que tu começa a falar e vai falando de tudo e tal, né? Não, mesmo que isso aconteça, eu já digo, só um pouquinho, mas vamos falar aqui primeiro, mas antes tu fez isso. Como é que foi aquele disco lá, não sei o quê? Daí já vem, então a gente procura passar a informação, assim, com cronograma mesmo, como é que ele começou, se é relevante falar da infância dele, a gente vem vindo. É você que constrói roteiro? É eu e o Fabrício, que trabalha comigo, e a gente daí fica pesquisando, né? E cria essa espinha aí para poder entrevistar, e vai monitorando mesmo. O Fabrício fica na edição com o teleprompter me cobrando. Às vezes eu tô fora e ele diz assim, volta pro assunto, claro. Ele fica gritando lá pra mim. Não. Usa um TP então pra fazer, não é? Volta pro assunto, Fernando Choque. Só pra ter os temas, né? Porque senão quando vê, eu preciso ter alguma informação de cronograma, porque senão a gente fala um assunto, eu já começo a falar que eu também fiz. Basta de arrumar um problema pra mim. Semana que vem vamos botar um TP ali. Vou botar um TP pra você. Semana que vem vai ter um TPzinho ali com volta pro assunto. Dentre os seus personagens, só um minutinho, só pra falar esse negócio de volta com o assunto, é muito engraçado. O personagem, ele tem que incorporar uma voz, um jeito de falar e tal, né?
E no início, e tu fica muito tempo falando, gravando um texto, ou até mesmo no show e tal, tu fica muito tempo com o personagem, chega uma hora que tu acaba não impostando a voz, tu acaba tendo algumas dificuldades assim, sem querer. Sim. Tu tá focado no roteiro e tal e tal. Então, no início, sabe o que eu fazia? Eu escrevia várias, tipo medalhas, assim, fazia um papel grande, colava em lugares assim que ninguém via, nas cortinas e tal, né? Porque o cheiro me lembrava assim. Aí lembrando do dia, mas que bárbaro! Aí entrava o personagem. Nessa então, semana eu olhava. E aí eu olhava e já... Opa, nessa semana vazou aí alguém fez um compiladinho aí de imagens do Kiko, do Chaves, em cena sem inflar a bochecha. Porque muita gente acha que ele botava algodão, mas ele inflava com ar mesmo. E aí tem vários trechos do Chaves em que ele esquece de inflar a bochecha, e um cara fez ali, acho que tem mais de 3 minutos ao longo da série disso aí, dele ter esquecido do personagem. Não, já aconteceu comigo de esquecer. A persona dele é a bochecha, né? E a persona do guri é o sotaque carregado, mais carregado do que do Jair, que isso já acontece, já é cara. gaúcho. Esses dias o Licurgo, teve um dia o Licurgo tava de óculos, mexendo no WhatsApp, tinha que entrar, ele entrou de óculos. Aí o Licurgo de óculos. Opa, como assim? Eu olhava e dizia assim, chama, Licurgo, o que houve, hein? Tu não tá enxergando direito e tal. E ele levou um tempo pra se dar conta que ele tava de óculos. Tava de óculos. E eu, quando fazia o Mágico, Serguei Betabichoves, tinha uma baita de uma cabeleira, né? Assim, uma cabeleirona e tal. E uma vez eu entrei sem a peruca, tipo, e eu fui me dar conta, numa mágica que eu faço, que eu tenho que esconder uma caneta na orelha, eu fui escondendo o cabelo e não tinha cabelo pra esconder. Passou direto. Agora, coisas que acontecem, né? No ao vivo, né? E o guri de Uruguaiana, né? A gente tava falando agora há pouco, Jair, como é forte aqui na nossa região, né? A cultura gaúcha, que na verdade se estende por vários outros pontos do nosso Brasil, assim, no Rio Grande do Sul, claro, a gente sabe que é muito forte. E a sua inspiração, né? Essa figura do guri, ela é forte lá no Rio Grande do Sul? Inclusive por conta disso, eu estou trabalhando muito com o uso da imagem, né? Estou trabalhando muito. As empresas estão me procurando muito porque querem associar a sua marca a uma figura gaúcha. Porque tem muito disso. O gauchismo lá, o bairrismo do gaúcho. Sim. Né? Então, lá para uma empresa entrar e se estabelecer falando com sotaque carioca, falando com sotaque paulista, então tem mais dificuldade. Eu dou um exemplo assim, a Casas Bahia tentou chegar lá com a mídia feita lá no Rio, São Paulo, Sim. sei lá o quê. Não entrou. Não entrou. Porque o gaúcho... O Magazine Luiza, quando entrou, teve esse cuidado, comprou. Eu falo disso porque tem uma palestra que eu faço lá que eu tenho esse assunto aí, abordado esse assunto. Ela comprou um grupo que era Lojas Arno. Ela levou 1 ano com a fachada dizia Lojas Arno Magazine Luiza. Não tirou nem nenhum nome. 1 ano. A Lojas Arno tinha aqui na região também. Tinha né? aqui também? Tinha. Ela comprou a Lojas Arno, que tinha não sei quantas lojas lá. E aí usou durante 1 ano. Lojas Arno, Magazine Luiza. Teve o cuidado, né? Então tem muito isso. A GM, quando botou a fábrica lá, o Celta era gaúcho. Então o Celta foi um carro que tinha essa chancela de ser gaúcho, porque é o bairrismo, é o marketing da bombacha que a gente chama lá. Podia ser o Cadete, né? E é tão... Por quê? Cadete. Cadete? Não chegou essa? Não entrou, tá. Então... Cadete, tá bom. Então, por conta disso, até hoje é assim que funciona. A gente está tendo muita procura nas mídias sociais, principalmente, né? Sim. Então, para criar conteúdo, sempre ligado à figura do guri, que é um personagem gaúcho, que não tem problema de política, de clubística, não tem problema nenhum, né? O guri torce pra que time? O guri? O Ferro Carril, que é um time lá de Uruguaiana, e ficou conhecido porque tomou 14-0 do Internacional numa época. Por que Uruguaiana? 14-0. E o melhor em campo foi o goleiro do Ferro Carril, pra tu ter uma ideia. Por que o guri de Uruguaiana? Por que de Uruguaiana? Porque quando eu fui dar um nome pro personagem, quando surgiu esse personagem lá em 2001, ele fazia uma paródia
da música Guri, que é um clássico da música gaúcha, né? Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse, que é um clássico porque o cara fala. Tinha até baixado a trilha pra ver a música inteira. Nossa, vamos ouvir. E aí, esse personagem surgiu em cima de uma brincadeira, de uma paródia desta música, né? E daí quando eu comecei para televisão, para fazer lá, logo em seguida eu comecei a fazer no Bom Dia Rio Grande, a gente fazia, uma vez por semana entrava com um personagem. E aí precisava de um nome, né? Daí eu digo, mas essa música da PC, mas peraí, o tema eu faço em cima da música Guri. Ela é de Uruguaiana, os autores são uruguaianenses. Então ela é de Uruguaiana. E eu achava bacana, analista de Bagé, gaúcho da fronteira, parece um sobrenome, né? Aí eu digo, mas então por que não Guri, que é um termo bem gaúcho, Guri de Uruguaiana. E pra mim ficou bom, porque até hoje eu sou guri. Então eu já tô há 20 anos. Coisa boa. O pessoal me chama de guri. Um eterno guri. O guri de Uruguaiana tem quantos anos? O guri de Uruguaiana. O guri de Uruguaiana, o personagem. Ele surgiu em 2001. 2001. Então é guri ainda, né? 21. Agora 22 tem mais 10 anos de guri ainda. Né? A minha calculadora mais 10 anos de guri ainda. Dá pra chamar de guri ainda. Depois, mas o rapaz de Uruguaiana. Hoje à noite, então, no teatro. Hoje à noite. O pessoal vai, gente. Você que está ouvindo aí, vai lá, compra o seu ingresso. Tem no Minha Entrada, né? No Minha Entrada. E no site da C5. Está sendo vendido também já na bilheteria. Na bilheteria também já dá. Então, gente, já vai direto, partiu. Claro que não tá aberto ainda, mas compra, já garante o seu, faz um lanche, happy hour e vá assistir. A sala abre 7h30, né? É isso, né? Sala abre 7h30 e o espetáculo começa às 8h30. Às 8h30, né? E eu acho que agora tá na hora da gente chamar. Vamos chamar? Eu vou me despedir do Jair. Chamo, Jair. Foi uma honra. Que legal. Muito obrigado. Volta sempre, mas agora eu vou ter que chamar outra pessoa. Mas não vai embora que eu quero bater o papo contigo ali fora. Quero pegar as dicas de roteiro aí. Uma hora. A gente sempre vai precisar disso aí. Gente, o choque é demais, viu? Vai pegar as dicas com ele mesmo, porque eu vejo futuro nesse garoto pegar aqui, com gente grande. Então eu vou dar tchau pro Jair, né? E agora a gente vai chamar o nosso guri de Uruguaiana, que estará hoje no Teatro Elias Angeloni. Guri! Mas que barbaridade. Che, pois olha, eu tava aqui só esperando, né, Che? Afinal de contas, o artista, na verdade, principal sou eu, né? Não é que eu queira me exibir, não é por estar na minha presença, até porque eu sempre tô nela, né, Che? Então, assim, eu de fato tô muito feliz de estar aqui de novo, né? A gente sempre é muito bem recebido aqui, né, Che? Foi tão recebido quanto os teus convidados lá do Matecast, guri? Pois olha, Che, lá o pessoal tá se puxando, como se diz, né? E dali, rapaz, tu acredita que tá saindo muita coisa boa no sentido de oportunidades, né, Che? Pra tu ter uma ideia, a Bruna Feitoria começou lá no Matecast do Guri, né? E hoje tá fazendo show no Brasil todo. A doutora Rosângela também, né? A Bruna Feitoria tem um problema com ela, porque ela veio aqui e expôs uma história que a gente viveu num carnaval. Contou aqui pra todo mundo aqui da 92. Então a gente não tá falando sobre isso, eu casei já tô constituído família, então pode dar problema falar sobre ela aqui. Tá descobrindo talentos? Eu tô tentando imitar aqui, tá demais, de alguma né? coisa, agora que eu deu um probleminha. Deu um probleminha. Ela começou a contar essa história pra todo mundo e eu já pedi pra ela parar, mas não tá dando certo. Então é descobridora de talentos, né, Che? Olha. Agora mesmo, semana retrasada, Che, eu fiz com o Chico, vendedor raiz. Pô, já tá bombando, rapaz, já estão chamando ele pra tudo que é troço. Tem que chamar ele aqui também, é um muito bom vendedor raiz. Pá. A gente viu também o humor, né? A galera da comédia lá do Rio Grande do Sul é que tu chama mais, né? Isso não é um problema pra ti aí, criar esse monte de concorrente aí, da moral pra todo mundo, ou tu faz tá querendo fazer uma grande família do Rio Grande do Sul, assim? Eu nunca tive essa preocupação, né, Rô? Inclusive lá no Matecast eu sou escada. Eu sou o Carlos Alberto da praça, entendeu? Então, inclusive, a doutora Rosângela, quando estourou, eu era o escada. E ali eu levantava a bola e ela, pá! Fiz agora com o Gaudêncio, agora há pouco. Dá pra fazer uma Praça Nossa lá na Redenção, né? Mas lá vou te falar, né, Che? Ia sair uma baita praça, porque tem muito artista gaúcho, né, Che, que tá se destacando, né? O Badim teve lá comigo também, e aí o Gaudêncio teve lá, e um monte de gente. Mas não é só gaúcho não, Che. Não. O Alorino já foi lá. O Alorino já tem cidadania, né? O Alorino já tem dupla cidadania, já tá trabalhou lá. Já. A gente não fala do Padilha teve lá também.
Porque Paraná tá perto, também tá tudo ali. Quer me avacalhar então, Xinão? Todo mundo é... Todo mundo é gaúcho. Rapaz do céu, vou te levar lá também, bro. Da Revolução pra cá nós separamos e é tudo nosso. Vou te levar lá também, Xê. Mas eu vou, hein? Não. Viu, né, Gica? Não foi eu que me convidei dessa vez. Mas dessa vez. Eu sou humorista. Mas aí eu levo o mate ou a gente pega o mate lá? É lá, o mate cast tem lá na mesa, já tá lá com a erva mate do guri. Tu não me vem com cuia de Stanley, nem com cuia de... Não, rapaz, não, vou te falar. Eu não sou contra as modernidades. Lepstrops, palmestrops e tal. Mas... tem coisa que eu tô ficando louco, rapaz. Estão usando o chimarrão em cuia de porcelana. Aqui tem de alumínio, muito boa. Mas dá pra tomar gelado, aí não queima a boca. Olha aí, já tomou chimarrão gelado? Já tomou chimarrão gelado? Não queima a boca, não queima a boca. Você é tererê, rapaz. Não, você tá falando de tererê. Olha, e aí bota aqueles bonequinhos de biscuit em cima do mate, rapaz. O que é aquilo, Che? Decoração, né? Dá pra botar brincar de Lego, dá pra botar um amarelinho ali, como é que é? Uma camomila também pra dar uma quebrada. Gaúcho que é gaúcho não tem decoração no chima. Não tem, rapaz. Gaúcho que é gaúcho não se faz derrogado. Ele dorme no gelo e acorda suado. Mas que barba. Guri, eu sou tão gaúcho, Guri, que aqui em Santa Catarina eu continuo com a tradição de fazer churrasco todo fim de semana. Tá, mas tu não me vê. Eu faço na air fryer. Já fizesse? Não. Pelo amor de Deus, Giro. Olha aqui, ó. Não. É bom. Vamos tirar. Vocês que se entendam, vocês são gaúchos. Corta o microfone. Vem aqui, deixa eu apertar no microfone. Eu tiro toda a gordura, boto aquele sal de parrilha, boto na air fryer. Não. Tu usa o salzinho da Mary Kay, aquele cor-de-rosa, já? Não. Sal rosa. E faço na air fryer 40 minutinhos. Tu tem uma luvinha preta também? Tem que ter. Vou te falar uma coisa, Che. Começa assim. E vai pra onde? Tu já comprou um Renegade? Tu tá no beach? Copo Stanley tu já tem, pelo jeito. Tenho. Eu tenho um púrpura. Isso aí, rapaz, ó, tu tá ali, ó, uma linha tênue. Mas que ai, eu tô aqui, gente, que eu não tô conseguindo nem parar de rir, né? Quero mandar um abraço pra minha família de Pelotas, que deve estar ouvindo o programa hoje, minha tia aqui. E hoje à noite o pessoal vai encontrar muita coisa, então, Guri. Pois olha, Chito, a gente já viu um mundaréu de vezes aqui, né? E aí fica o convite, Chito, pra quem já foi voltar. Porque tem um monte de coisa nova, são os novos causos do Guri. É um evento assim de que a criançada gosta muito, né? Ai, que legal. O Licurgo, vou te falar. O Licurgo, é mais inútil que olho azul em gente feia. Porque aquilo ali, rapaz do céu. Eu falei pra ele, Licurgo, tu tem que estudar, tu tem que te puxar. Até queimadura tem 2º grau, che. Aí ele inventou de fazer o Enem. E nem chegou no horário, é uma nulidade, como se diz. Eu e o Licurgo, a gente tem uma característica, né? Eu acho que nos anos 2000 a gente escutava a mesma coisa. Fresno? É. E se pegar... Então tu usa a bota roxa também? Usa. Se pegar minhas fotos, eu acho também. que... É bom que o Orkut queimou. Ele também o Orkut era do Restart. queimou. Cara dos guris e agora ele tá no beach tênis. Não, né? tô no cross. Tá no cross. Tô no cross. No cross essa semana aí. O que o Guri faz pra praticar exercício? O Chia, nós estamos fazendo bocha, né? Bocha, muito bom. Nas horas vagas, então, joga uma bocha? Estamos jogando bocha e estamos assim, truco. Só jogo. Jogo forte. Jogo forte. Exercita bastante, né, Guri? Levantamento de copo. Levantamento de copo é ótima, é muito boa. E aí nós vamos levando, né, Chia? E alimentação bem saudável. Fala. Eu tô um pouquinho fora do peso, como se diz, né? Pra tu ter uma ideia, a minha balança não tá dando mais meu peso. Não? Tá dando meus pesos. O troço tá do jeito, rapaz. E olha que eu tô fazendo dieta, rapaz. Eu fiz aquela dieta da... Como é que é o nome daquela dieta do chá? Dieta do chá, tu conhece aquela? Do chá não conheço. Sim, picanha, chá comigo, saladinha, chá pra lá, e aí vai. Nós estamos só no chá, né? Um Guri, intermitente, um intermitente. Jejum Esse aí eu tô tô sabendo. sabendo. Tá fazendo? Pra quem não sabe, intermitente, tu tem que ficar um período sem comer, né? É verdade? Sim. Eu tô ficando... Quando eu durmo até acordar, eu tô ficando sem comer. Tô começando, né? Boa, essa é uma boa tática. Agora, o Guri vegano nunca, né? Pois olha, o que eu vou te dizer, filho? Tem vegano na tua família? Porque toda família tem esse mal, né? Rapaz do céu, não tem vegano. Eu acho o vegano um pouco intolerante também, né, Che? Porque tu vai numa churrascaria, Che, tem salada. Tem salada. Come salada. Tu vai num restaurante vegano,
não tem carne. E coisa boa que é a salada. Cadê a inclusão, né, guri? Inclusão. Vamos falar de inclusão. Coisa boa que é a salada do churrasco, né? Aquela cebola que fica embaixo da carne, o abacaxi ali pra fazer a frutinha, os tomates e tal. Dá pra fazer salada mesmo no churrasco de maionese. A maionese. Ai, é bom. Barbaridade. É bom. Salada de maionese. O bom de salada de maionese é que ela não tem receita, né? Pode botar o que quiser ali que ela aceita, né? Todo mundo só tem precisa batata e maionese, né? Só de resto. Mas dá pra fazer com aipim. Fica bom. Salada de maionese. Com aipim? Vou tá com deixando. aipim. Oxe. Ao invés de botar batata, faz com aipim. Aqui se chama aipim também, que nem o gaúcho. É igual o gaúcho não, aqui. Tu vai falar lá pra cima lá. É mandioca. Tu vai falar, é mandioca. Macaxeira Rapaz, tu vai falar os negócios, chega numa padaria, eu quero um cacetinho, eu fico olhando atravessado. Isso que eu nem gosto de negrinho, né? Porque se eu for pedir o docinho aquele, Meu negrinho com meu negrinho. Aqui a gente ri do cacetinho. O Catarina ri do quando vai pedir. É pão d'água. Pão d'água. Não, tem gente que chama pão inglês. Não, pão francês. Pão francês onde é? Na França. Na França, né? Aqui é pão francês, velho. Aqui é pão d'água. E eu tenho esse problema com outras palavras, né? Qual? Eu nunca sei a linguiça ou salsichão, eu nunca sei como é que eu tenho que chamar aqui. Chama assim, ó. Como é que faz? Chama assim, ó. Linguiça ou salsichão, guri? Pera aí, tu tá falando o quê? O salame é uma coisa, outra coisa, aqui, ó. O linguiça é uma coisa, e salsichão é o outra que assa? coisa. Bom, todos são de assar, né? Mas tu tá te referindo ao salsichão. Aquele pequenininho, assim, mais ou menos um 10... Isso aí, aqui é tudo linguiça. Não, aquele é salsichão. É tudo não. Linguiça. Aqui o pessoal bota tudo como linguiça, guri. Aí eu vou chamar de salsichão, o pessoal já ri. Já começa o bullying, né? Já começa o bullying aí. Gente, é tudo igual. É tudo igual comida, cada um chama do jeito que quer, né, guri? Não tem essa. É verdade. Pois olha, é isso, né, Che? Eu acho que a gente tem essas dificuldades de falar as coisas, às vezes a pessoa não entende, velho. Quem for hoje no teatro vai entender um pouco do dialeto, Che, do idioma gauchês. Rapaz, nós até tava pensando, né? Quando a gente foi levar esse show, lembra o Luiz da C5 aqui, que não me deixa mentir sozinho, né, Che? Quando nós ia fazer uma temporada lá em São Paulo, Che, eu queria fazer que assim, ó, a mídia, né, só entra gaúcho ou pessoas que estejam acompanhadas de gaúcho, para a pessoa poder entender, né? Apesar de que aqui em Criciúma todo mundo entende. Todo mundo entende. E a gente adora demais. E aqui não tem, se tu falasse assim... Onde, tu tem um sotaque... Eu sou Catarina, mas nasci em Goiás, em Anápolis. Sou Catarina. Sou catagoiana. Goianiense. Na verdade, eu nasci lá por acaso, mas minha família mas tu não pegou assim no teu DNA o sertanejo? Nada. Porque tem sertanejo. Tem demais lá. Não, tem tudo lá. Supletivo. Até sertanejo já estão fazendo. Que barbaridade. Não, e agora a nova onda é sertanejo infantil. Já tá no infantil. Mas que barbaridade. Que barbaridade. Gente, o nosso tempo, infelizmente. Infelizmente tá acabando. Batendo vidro, ó. A gente já tá aqui encerrando, né? A gente gostaria de agradecer o Guri de Uruguaiana. O Jair já foi. Convida então o pessoal hoje à noite no teatro. Olha, Che, hoje às 8h30 lá no Elias Angeloni, nós vamos estar fazendo um baita no show pra toda a família, os novos causos do Guri. O Licurgo vai estar lá, mas nós vamos fazer. Eu vou tocar charango, vou tocar ukulele, vou tocar violão, vou tocar pandeiro. O Licurgo, nós vamos dançar, nós vamos fazer os clipes, que foram uma loucura, né? Nós vamos fazer o Michael Jackson, Thriller do Alegrete. Agora tem música nova, então. Nós vamos fazer os The Guritos fazendo Help do Alegrete. Vamos fazer o Gurilage People. Vamos fazer tudo ao vivo lá. Muito bom. Tá bueno? Então tá todo mundo esperando. Olha, nós estamos lá. Tem ingresso ainda, né, Che? Tem ingresso. Tem ingresso lá. Corre lá na bilheteria, gente. Parece que já deu sold out. Na primeira fila. Opa! Só na primeira fila. Out. Só na primeira fila. Valeu, importante também, tá? Quem quiser ir lá pra fazer foto, pra conhecer, eu vou estar lá também. É só me procurar, vou estar com o uniforme da rádio. Faço foto com todo mundo lá no fim do evento. Não, tu é fotógrafo, é isso? Tu vai fazer também foto? Sou fotógrafo, mas hoje eu vou de... te procura pra tu tirar foto Pô, também, eu tô até com a câmera ali. Che, eu fico lá disponível pra tirar retrato com todo mundo. O Licurgo também? Com o maior prazer. Eu quero foto do Licurgo. Tá bueno, então tá. Tamo junto. Mas que pá. É nós que voa. É nós que voa. O Multiverso nos conecta.